iniciando mais um vídeo. Eita, estou alto nos inícios dos vídeos. Então, nesse vídeo agora, eu vou dizer como vencedor do negócio que eu tinha feito, de qual ia ser o próximo vídeo. O que teve mais votos foi todos. Eu vou dizer primeiro os outros. Teve todos os pteranodontos de Jurassic World, Jurassic Park e Mutadons versus Velociraptors. E qual o T-Rex mais forte da franquia Jurássica? O campeão foi esse, que é o todos os T-Rex da franquia Jurássica. E é por isso que tá tendo esse vídeo. Os outros vão também ter, mas não, vai sair primeiro esse. Os outros vai sair talvez outro dia. Não no mesmo dia que esse. Deu pra entender? Então, nesse vídeo eu vou dizer todos os tiranossauros e qual é o mais forte. Então, que eu calculei, tem 10 T-Rex, contando com tudo do Jurassic Park e Jurassic World. Então aqui eu vou dizer qual é os mais fortes. Décimo fica o mais fraco e primeiro fica o mais forte. Como uma lista normal. Então vamos começar em 3, 2, 1. Em décimo lugar fica Junior. Junior fica em décimo lugar por causa que ele é só um filhote. Aqui, lembrando, vai estar os dinossauros, só que o T-Rex, só que da sua melhor forma. Tipo a Rex, vai estar na sua juventude, com essa melhor forma. Então aqui eles vão estar na sua melhor forma e única, caso eles tenham aparecido pouco. Então o Junior, como só apareceu em um filme, então ele fica assim, filhote. Não podemos colocar ele como adulto aqui. Ia ser meio difícil de colocar e não ia dar. E qualquer T-Rex pode vencer. Eu acho que quase qualquer dinossauro pode vencer ele. Ele não rompe sozinho. Mas então o Junior fica em décimo lugar. Então agora para nono lugar fica o T-Rex do livro de Jurassic Park. Não a Rex, mas sim o juvenil que tem lá. Lá tem o T-Rex que é juvenil. Tipo, é maior do que o Junior, que é só um filhotinho de poucas semanas ou meses. Enquanto ele já tem, não sei, já uns... Tipo, se a Rex tinha 5 anos lá no filme, ele deveria ter quase um aninho. Quase. Isso que é quase 2. Por causa que ele ainda era um juvenil. E ele pode vencer, talvez, o Junior. Vai ter bem pouquinho de dificuldade. Mas ele pode vencer. Então ele fica em nono por causa que ele não pode vencer os outros T-Rex. Filhotinho, vencer um T-Rex adultão, não dá. Um juvenil ou um filhote, é por isso que eles ficam aqui. Mas a partir deles, todos já estão adultos. Por causa que só esses dois eram filhotes. E ele foi cortado do filme de Jurassic Park. E só tá no livro. Por causa que ele aparece no filme. Talvez exista? Provavelmente não, por causa que ele apareceu no Jurassic Park. Vai que trocaram ele para ser o Tiger. Talvez. Mas então agora, em oitavo lugar, já falando no sétimo, oitavo lugar, fica a Comilinha. Por causa que a Comilinha pode vencer T-Rex juvenil e T-Rex filhote. Então, por isso que a Comilinha ela fica em oitavo, porque ela pode vencer os dois, mas ela não pode vencer um T-Rex adulto. Por causa que lá, dá pra ver, ela não conseguiu enfrentar o Spina, ela teve medo. E praticamente a gente não viu ela lutando sozinha. Sempre tinha a Comilona do lado ou algum outro. E raramente ela ficava sozinha, porque sempre ela tava do lado da Comilona, que é a mãe dela. Então não dá pra dizer que a Comilinha é muito forte. E ela nem parece ser adulta. Ela parece ainda ser uma juvenil. Não, juvenil não, mas sim adulta. Mas ainda jovem. Diferente da Comilinha, que chama adulta completamente. Ela ainda é uma adulta meio jovem. A Comilinha. Por causa disso, ela
é meio fraca e ela não pode vencer um T-Rex adulto. Por causa que ela tem poucas habilidades, não é muito forte. Então por isso que ela fica aqui no 8º lugar, por causa que ela só pode vencer filhotes. Então agora, indo direto para o 7º lugar. Sem pular nenhum número, então direto fez muito sentido. Então em 7º lugar fica o T-Rex. O Green em 7º lugar. E o Green, o T-Rex do Jurassic Park 3, que infelizmente morreu. Não está mais entre os T-Rex. Por causa que ele morreu no Jurassic Park 3. E eu deixo ele em 7º lugar porque ele já é o T-Rex. Não tem evidências que ele é um T-Rex não completamente adulto, que nem a Comilinha. Mas dizem que ele é menor, e isso faz sentido. Tipo, a Comilona era quase do tamanho do espinossauro no acampamento Jurássico. Eu já fiz um vídeo para dizer se aquele T-Rex do acampamento Jurássico é o mesmo de Jurassic Park 3. Caso você não viu, melhor você ver, porque vai ter spoilers do vídeo. Tá, então vou dizer agora. Então como lá no Jurassic Park 3 ele ainda não era adulto, era um jovem. E lá no acampamento Jurássico ele já era adulto. Se lá ele já era pequeno por um espinossauro, o espinossauro já adultão, ele deveria ser menor. Então isso quer dizer que ele era um adulto, só que um pouco menor do que os outros T-Rex. Talvez seja isso. Por isso que o Green é menor do que os outros T-Rex. Então eu deixo o Green em 7º lugar. O Green. E porque ele pode vencer a Comilinha, provavelmente. Mas então, em 6º lugar, vamos para a Dewey. A T-Rex Dewey. Dewey ou Dewey? Se você ler pelo nome, você lê Dewey. Ou Dewey. Pode chamar de, eu acho que dos dois jeitos. Então, Dewey ou Dewey é a Rex do Mundo Perdido, do Jurassic Park 2. E ela é a mãe do Júnior. Então, por que eu deixo ela em 6º lugar? Ela é a primeira que é uma T-Rex do tamanho normal. E é uma T-Rex mesmo, adulta. Então, ela fica em 6º lugar por causa que ela não apareceu muito lá no filme. Ela apareceu bastante, foi muito focado nela, mas não em si dela, no Buck e na Dewey. E também no Junior bastante. Então ela não apareceu muito, não lutou nada. Por isso que eu deixo ela em 6º, por causa que eu acho que ela poderia ser mais forte. Que ela não deve parecer muito forte. Então agora, em 5º lugar, nós vamos para o T-Rex do início de Jurassic World Dominion. Que lá que enfrentou o Giga e acabou morrendo. Virou o DNA da Rex. Então ele ter passado ao mesmo tempo a Rex, praticamente. Então ele eu acho que é mais fraco que a Rex. Por quê? Ele perdeu pro Giga e a Rex também perdeu. Mas vamos dizer que por causa da velhice dela, que ela já era velhinha. Então eu deixo ele em 5º, por causa que eu acho que ele pode vencer os outros, mas não pode vencer os próximos. Então eu deixo ele em 5º por causa disso. Então ele fica em 5º lugar, o T-Rex do Jurassic World Dominion. Não a Rex. E ele apareceu bem pouco. E por isso que chamou direto para o 4º lugar. Ele era o 5º, se eu não falei. Então, em 4º lugar, vamos para o Buck. O Buck, por quê? O Buck é o T-Rex adulto macho, que é o pai do Junior. Então, o Buck, ele tem algumas cicatrizes, que parece que ele já foi um T-Rex grande. Foi, mas ele é um T-Rex baixo e grande e forte. Ele conseguiu ir até lá na cidade e causou um grande caos. Derrubou ônibus, destruiu um monte de coisa. Foi muito difícil depois pôr ele no barco de novo para levar ele para a ilha. Por isso que eu acho que ele pode vencer a Dewey e o T-Rex lá do início de Jurassic World Dominion. Por causa que o Buck talvez seja um pouco maior, talvez, do que ele. Não muito, mas eu acho que ele pode vencer o outro T-Rex,
que eu acredito ser baixo, o outro que é o quinto. O outro chamando ele. Então eu acredito que seja baixo, só que como a Rex é fêmea. Mas eu acho que ele é baixo. Então o Buck fica em quarto lugar. Por causa que ele é grande e forte. Então agora para abrir o top 3, vamos com a mãe da comilinha Comilona. Terceiro lugar. Então, por quê? Porque ela é uma T-Rex. Que ela conseguiu... Ela quase morreu pro espinossauro. Quase morreu. Mas dá pra dizer que, tipo, ela saiu viva. Então, ela, tipo, saiu viva. E ela também... Ela teve dificuldade para vencer o espinossauro sozinha. Ela precisou da ajuda da Comilinha. Mas a Comilinha não era muita coisa. Então a Comilona praticamente venceu ele sozinho. Então a Comilona também derrotou os Velociraptors do acampamento Teoria do Caos. Teve dificuldade muita, mas conseguiu. E ainda conseguiu derrotar a Alossaura. Mas na verdade ela mais expulsou a Alossaura, mas ao mesmo tempo venceu ela. A Alossaura estava ajudando, não muito, mas ela também venceu. Então assim a Comilona fica em terceiro lugar. Então já em segundo, bem acirrado, mas bem acirrado mesmo com o primeiro. Muito acirrado mesmo, muito. Eu deixo a Rex. Foi muito difícil deixar a Rex no segundo lugar, por causa que ela é T-Rex muito forte. Então a Rex, eu ainda não fiz, por causa que a Rex ela apareceu muito e ela é muito forte. Eu tava falando, a Rex, ainda não fiz um vídeo falando sobre ela. Teve alguns que ainda não fiz, mas eu já fiz da Comilinha, Comilona, Buck Dewey e acho que só. Mas então eu vou fazer, provavelmente. Eu vou fazer, com certeza. Só que ainda não, mas mais pra frente, talvez. Então a Rex eu deixo em segundo lugar por causa que ela conseguiu derrotar Indominus. Dá pra dizer, a Rex não derrotou, a Blue ajudou. A Blue não ajudou nada, praticamente. A Blue ajudou bem pouco. A Blue, ela ajudou tipo só pra dar um tempinho pra Rex conseguir se levantar e atacar a Indominus Rex. Quase que eu esqueci o nome. Aí também dá pra dizer que a Mosasaura salvou o dia. Senão a Rex e a Blue ia perder. Mas não, a Rex com certeza conseguiria matar a Indominus. Sem a ajuda da Mosasaura. A Mosasaura só aproveitou e conseguiu um lanchinho. E depois domina. Por que ela perdeu pro Giga? Por causa que ela já tava velha. Então ela não conseguia mais lutar muito bem igual antes. E é por isso que ela deve ter perdido. E outra coisa é que no Jurassic World também ela pode ter perdido por causa que ela ficou presa. E ela já fazia muito tempo que ela não lutava. Por causa disso que ela deve ter perdido. Eu deixo ela em segundo lugar por causa que ela é a maior T-Rex até agora. E como tu já deve pensar, já vou dizer o próximo. Já tem vídeo dele. Mas ainda não vou falar. Mas então, a Rex, ela é muito forte, por isso que eu deixo ela em segundo lugar. Ela pode derrotar qualquer um. Acho que até ela pode derrotar o Buck e a Dewey juntos, dependendo. Então, em primeiríssimo lugar fica o Tiger. Ou Drowser. Acho que é Browser. Então, o Tiger fica em primeiro lugar porque ele é mais robusto, maior. Maior também. Robusto e maior. E ele tem tipo uma mandíbula mais forte, pelo que parece. Então, isso faz que ele pareça mais forte. E é mais forte. Então, ele sendo o mais forte T-Rex. Só não vimos ele lutando, mas talvez no próximo filme de Jurassic World ele possa aparecer mais e até lutar. Mas eu acho que inteligência, se fosse uma batalha, ele versus a Rex, eu acho que ia ser bem empatado, provavelmente, por 50% de chance do Tiger e 49% da Rex, por causa que ele não é muito inteligente. Inteligente, ele tá bem ruim, tá precisando
bastante pra escola, o Tiger. Inteligência. Por causa que, tipo, eu acho que ele não tava com muita fome. Até por causa que ele viu o bot lá, mas não achou que tinha algo estranho, né? E ele não, tipo, não tava querendo comer ninguém lá no filme, por causa que ele poderia ter pegado as pessoas, a família. Mas então foi tudo isso. Os T-Rex mais fortes em todos da franquia. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!